Na programação, o que é melhor aprender primeiro? Back-end, front-end? Ou o que é melhor eu focar também? Então, essa questão de diferença entre back-end e front-end é uma discussão bem calorosa e divide bastante opiniões aí no meio da programação. Mas eu quero trazer um ponto de vista um pouco diferente para as pessoas que estão tentando escolher se seguem mais a vertente do back-end ou do front-end. Eu já adianto bastante que na época, entre ali em 2020, quando estava começando a explodir muitas pessoas buscando conteúdo de programação por conta aí da alta demanda, né, do ano 2020 até o ano 2022, mais ou menos, a maioria das pessoas buscavam front-end por ser uma parte um pouco mais simples de começar a aprender. E a diferença desses dois, muitos de vocês já sabem, é que back-end é a parte que você não vê, digamos assim, do código ou da aplicação, a parte que você não vê da aplicação, na verdade, e o front-end é a parte que você vê. Então, a parte que você consegue ele trabalhar, você consegue clicar e tudo mais, e a parte do front-end é a parte que você não consegue, não tem acesso ao back-end, que é o que funciona por trás. E será que existe um melhor? Será que realmente existe um melhor entre esses dois? Eu já te adianto que sim, existe um melhor entre esses dois, eu vou te explicar mais ou menos o porquê e como você consegue escolher o melhor no seu caso. Se você não conseguir escolher o melhor, cara, uma das coisas que vai acontecer é o que aconteceu comigo, ficar frustrado e parar de aprender durante meses só depois de voltar a continuar estudando programação porque eu acabei começando da maneira errada. E obviamente você vai ter que aprender de tudo um pouquinho aí, mas existe a parte em que você se aprofunda nas coisas e é isso que eu quero te mostrar qual é o melhor, obviamente na minha opinião, tá? Eu peguei aqui para você ter uma noção melhor de como ver a diferença entre esses dois. Então eu levei para uma parte da construção civil. Se você entende um pouco de construção civil, sabe que esses dois profissionais aqui são os que mais são requisitados, né, na construção civil. O arquiteto e ali o engenheiro civil. Então vamos lá. Aqui eu coloquei em ordem inversa agora que eu vi, então vou botar aqui front-end para ficar certinho, né? E back-end aqui. O front-end é como se fosse a arquitetura, é como se fosse a parte visual que você vê ali, tá? Obviamente que na arquitetura tem a parte de encanamento, essas coisas que você não vê, mas enfim, a parte da arquitetura é focada mais na parte visual. Então a arquitetura também tem dentro aí, poderia colocar aqui design de interiores, etc. Mas a arquitetura é basicamente a parte visual ali, digamos assim, a parte da arte, que é o visual. E a engenharia civil é a parte estrutural, digamos assim, a parte um pouco mais matemática e um pouco mais complexa, a parte que vai exigir mais de lógica e esse tipo de coisa. Então, a arquitetura a gente pode colocar como se fosse o front-end e a engenharia civil o back-end. Tem profissionais na área da construção que sabem muito dos dois? Tem. É raro? É, mas tem. Tipo, não é todo mundo. Geralmente quem gosta da parte de engenharia civil não gosta de arquitetura e quem gosta da parte de arquitetura não gosta da parte de engenharia civil que envolve mais cálculos, etc. Tá? Então vamos lá. A parte do front-end, por ser é, exige cálculos e etc. Na arquitetura também exige cálculos. Exigem alguns tipos de cálculos, só que é muito menos do que na engenharia civil. Então, um engenheiro precisa saber muito mais de cálculos, uso de materiais, etc., do que o arquiteto. O arquiteto não precisa saber tantas essas coisas. Seria bom olhar para ele saber? Sim, mas não é algo que é a função dele principal. Então ele sabe um pouco sim. Ele precisa também trabalhar com as medidas, até porque os ambientes têm medidas. Só que o engenheiro civil, que é o mais focado na parte matemática em si. E para você escolher o que é o melhor para você, é você saber a diferença entre esses dois. Para você escolher. Pô, Bruno, eu não gosto da parte matemática pesada e etc. Eu gostaria de focar mais na parte visual. Então, vai de front-end, porque você não vai se adequar tão bem à parte matemática. E sim, o back-end tem parte matemática sim. Ah, Bruno, mas hoje em dia os códigos tem muitos códigos pré-prontos, você consegue aproveitar bastante coisa aí no Stack Overflow, etc. Mas, cara, você vai inevitavelmente precisar desenvolver algum tipo de conta e às vezes vão requisitar algo para você numa empresa ou num projeto que você não vai conseguir encontrar e você vai ter que fazer na mão, na unha ali e ver se vai dar certo, vai dar bug e etc. Então, esse é o primeiro ponto. É você saber se você prefere a parte mais visual ou se você prefere a parte mais matemática e o que funciona ali por trás da coisa, ok? Então, eu tirei essa analogia aqui para vocês entenderem um pouco melhor. E Bruno, qual é o melhor dos dois? Cara, basicamente, eu quando comecei, óbvio, como a maioria das pessoas começam, que são
jogadas para a parte do front-end aí, né? A parte de HTML, CSS, toda essa parte de JavaScript, essa parte mais do front-end, tá? E depois de um tempo, eu fui vendo que eu me identificava mais com a parte do back-end. Apesar de eu achar mais difícil aprender, realmente foi um pouco mais complexo para mim aprender aqui a parte do back-end do que o que eu estava aprendendo no front-end. Mas eu aprendi isso aqui, cara, e não queria aprender aquilo. Tipo, eu não queria aplicar aquilo. Eu queria fazer a parte realmente do back-end, porque nas minhas aplicações pessoais eu gostava mais. Eu queria focar mais na parte do back-end. Então, eu fui pro back-end. E como é que eu escolho qual é o melhor no mercado, por exemplo? Cara, hoje em dia existe uma ligeira vantagem em quesito de salário de quem programa em back-end, tá? Quem programa através de tecnologias back-end tem o salário um pouco melhor de quem só utiliza a parte do front-end. É muito difícil um programador ficar só no front-end. Geralmente o cara quando quer fazer front-end, ele aprende o back também e se torna aí um full stack. E quem quer aprender o back-end, geralmente só fica no back-end, entendeu? Ele não vai para o front-end porque ele não gosta, ele só fica no back-end trabalhando assim. E quem aprende o front, aprende também o back e faz aí o que a gente chama de full stack. Faz basicamente tudo aí. E aqui tem algumas tecnologias front-end como exemplo, né? Então, não são linguagens de programação, nem tudo, tá? Não são linguagens, mas React, JavaScript é uma linguagem. Então, aqui tem algumas tecnologias: React, XHTML, HTML5, CSS, Ajax e etc. E aqui está a parte do back-end: PHP, C, C++, Node.js, tá? Então, aqui tem parte de bibliotecas e também tem as partes da linguagem, como JavaScript, tá? Algumas dessas tecnologias são mais utilizadas do que outras, como por exemplo o jQuery está deixando de ser utilizado, algumas tecnologias estão mais voltadas para frente, né? Angular, Vue, etc. Então, essas aqui são a parte que a gente chama do front-end, e tem a parte do back-end, que também as tecnologias são utilizadas, mas hoje em dia as que são utilizadas menos. Como qual? PHP está deixando um pouco de ser utilizado, então uma antiga que é bastante utilizada é C, C Sharp, aqui também, .NET, Java é bastante utilizado também, mas provavelmente deixe um pouco ser utilizado e seja um pouco substituído pelo C Sharp. Python, né, que basicamente é a linguagem do futuro para a maioria, e Ruby on Rails está sendo muito utilizado, Node, por causa do JavaScript. Então, aqui a gente consegue ver a diferença entre os dois e alguns exemplos de algumas tecnologias, tá? React, por exemplo, na época ali de 2020, estava sendo muito divulgado, as pessoas estavam querendo aprender React e tal. E hoje está bem, bem mais em baixa e etc. Tá? Porque, cara, é normal, quando as pessoas se interessam muito por uma tecnologia e vem muitas pessoas tentando se especializar na tecnologia específica, o que que acontece? Tem muita oferta daquela tecnologia. Então, a demanda das empresas acabam sendo supridas muito rápidas. E aí o salário tende a estagnar ou a baixar, tá? O que não acontece, por exemplo, com tecnologias um pouco mais complexas e que as pessoas não querem aprender, como Java, por exemplo, né? Então, por exemplo, hoje em dia a maioria das pessoas quer aprender Python do que Java, ou prefere aprender Python do que C Sharp, por exemplo. Então, isso tem uma grande diferença, tá? E acaba passando realmente para as vagas de trabalho e para os salários hoje em dia. Aí você pode me perguntar, pô, Bruno, mas o que você recomendaria começar? Eu recomendaria você começar pelo front-end. Porque se você não gostar do front-end, você já vai descartar ele na hora e já vai pular para o back-end. Você só vai aprender o básico do básico de estruturação do front-end. Óbvio que paralelamente você estudar lógica e etc. Mas enquanto você estuda back-end, você já vai estar exercendo a lógica de programação ali, tá? Você obrigatoriamente vai ter que exercer ali a lógica, senão você não vai conseguir fazer tarefas relativamente básicas. Mas eu recomendaria que você começasse sim pelo front-end, tá? Outras pessoas vão querer que você comece pelo back-end. Mas se você começar pelo front-end e não gostar, cara, já vai pelo back-end. Porque se você começar a estudar o front, já vai ter uma certa noção do básico ali. E depois você vai pro back-end sem problema algum, tá? E assim você vai ter a plena certeza que você não quer o front-end, quer focar no back. Ah, eu gostei do front-end. Se desenvolva um pouco e teste também o back-end. Começa a estudar um pouco do back-end. Bruno, logo em seguida, sim, cara, você pode ver uma tecnologia de front, tá? Passar um mês aí estudando, por exemplo, front-end, e depois estudar um pouco back-end. Porque dessa forma, se você não gostar do back-end de forma alguma, de jeito nenhum, aí você já sabe que você gosta de ser um front-end. E às vezes até ir para uma área de UX, por exemplo, UX design, e não se importar nada com back-end, tá? Então comece realmente pelo front,
por ser mais simples aprender, o desenvolvimento é melhor, e também você vai acabar vendo na prática os seus códigos sendo executados. Então, por exemplo, a parte web, você vai ver praticamente na prática o que você está digitando ali e refletindo no navegador, tá? E o back-end, depois você vê, aí você vai escolher se você quer ser só front-end, se você quer ser só back-end, ou se você quer ser full stack envolvendo essas duas, e também a parte de DevOps, que eu vou trazer em outro vídeo, tá? Para você saber se existe um melhor, tá? Utilize isso aqui como exemplo, utilize essa analogia aqui para entender se você tem uma certa facilidade para aprender, qual que você aprende mais rápido, qual que você se identifica mais e qual que você quer se dedicar, ok? Eu vou deixar um vídeo aqui passando dos meus melhores equipamentos que eu utilizo para programar, tá? É muito importante que você confira isso para que você compre os equipamentos certos para começar na programação e não ter dor de cabeça futuramente e conseguir realmente aí desenvolver seus códigos com conforto e também com os equipamentos que não vão te deixar na mão, tá? É basicamente o meu setup que eu deixei aí, que são os equipamentos que eu recomendo para você programar e conseguir ter um bom desenvolvimento aí na programação, ok? Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!